Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que normalmente eu estou acostumado a fazer, que esse é um vídeo que vai ser opinião. Embora uma opinião fundamentada, vou mostrar algumas coisas, mas não é um vídeo conclusivo. Normalmente eu mostro como fazer algo ou o que é algo de acordo com as definições clássicas. Hoje eu quero dar uma opiniãozinha, mas que não pode faltar pra gente, que é sobre o ChatGPT, que está super na moda aí, todo mundo falando sobre ele. E eu queria falar sobre o uso do ChatGPT para programação, que é uma coisa, ao meu ver, maravilhosa, porém que necessita certos cuidados, né? Eu vou fazer um exemplo aqui extremamente básico, depois eu vou mostrar um outro exemplo que eu passei aqui nos meus trabalhos, que é interessante compartilhar. O uso do ChatGPT, ao meu ver, é muito bom, é fundamental. Eu diria que tentar programar sem o ChatGPT hoje vai ser semelhante a tentar programar sem uma IDE boa. Tem um caminho fácil, só que eu vou optar pelo difícil. Porém, eu também diria que é fundamental, antes de eu saber programar com o ChatGPT, eu saber programar sem ele. Eu, quando vou ensinar o básico de algoritmos, eu gosto que todo mundo que vai aprender comigo comece fazendo o básico de algoritmos no papel e na caneta. Depois a gente vai usar um computador, normalmente eu gosto muito do Visual G, para depois a gente ir para uma IDE, para uma linguagem de programação de verdade. Por quê? Para primeiro você saber o que é, para depois você poder implementar, fazer e desenvolver, ok? O ChatGPT eu diria que ele é a mesma coisa, ele é lá no final, você usar ele vai te ajudar muito. Por quê? Vamos ver aqui, eu vou pedir para ele fazer um algoritmo em Python 3 para somar dois números. Uma coisa legal, ele trabalha com uma linguagem completamente humana, então você pode tratar o ChatGPT por você, que para mim no começo era meio estranho, agora já estou acostumando. Gerar um código fonte em Python 3 para somar dois números inteiros. Ok? Vamos só corrigir um pequeno erro de português. Provavelmente se eu não corrigisse isso, ele iria passar. E vamos lá. Você pode gerar um código-fonte em Python 3 para somar dois números inteiros. ChatGPT dando aquela pensada, né? Com certeza, super amigável, isso é legal. Aqui está um exemplo do Python 3, solicita ao usuário dois números, olha que bacana. Ele ainda te apresenta uma explicação do como fazer, né? Então, o que é, o porquê que ele usou cada uma das coisas. Isso é muito bom para quando a gente está aprendendo. Eu diria para quando a gente está aprendendo, é até mais interessante a explicação do que o código. O código é bem legal para quando a gente já sabe, porque aí eu vou manipular da maneira que eu queira, que eu quiser ali, vamos lá. Então, aqui ó, se eu pegar aqui e colar, executei. Digite o primeiro número, 10, 15. A soma é igual a 25, olha que perfeito, muito bom. Só que se eu precisar fazer qualquer manipulação nisso aqui e eu não souber o que é, eu tô ferrado. Então, como que eu gosto de usar o ChatGPT? Eu pego a estrutura básica do ChatGPT, coloco no meu código e adapto para o que eu preciso. Uma coisa interessante, às vezes o ChatGPT manda código-fonte com erros, tá? Mas, que nem eu tenho outro exemplo aqui que eu já tinha feito, como somar dois números com uma interface web com Python. Então ele fez aqui um código para mim em Flask. Código bem simples, ficou bem legal. Então isso é interessante. Mas quer ver um outro exemplo que eu precisei no meu cotidiano? Eu estou precisando implementar um algoritmo chamado B-Matching. Eu pedi para ele fazer esse código para mim. Você pode me dar um exemplo de B-Matching? Ele me deu. Mas, se a gente for ver, vários sinaizinhos vermelhos aqui, né? Aqui, inclusive, nesse ponto, é um erro básico. Ele faltou colocar uma variável aqui. Normalmente a gente usaria uma variável i. Sim, erro de sintaxe do for. Ele conseguiu não fazer ele fez de uma maneira não adequada. Esse método simplex para o limprog lá do SciPy está desatualizado, não se usa mais, né, o simplex. Então ele trouxe algumas bibliotecas muito antigas.
Ele usa aqui para fazer a matriz de coeficientes, ele usa o ID do grafo que eu estou trabalhando. O grafo do meu problema em si não é ID numérico, é um ID texto, por alguns motivos específicos. Ou seja, num código mais avançado, ele me ajudou muito, muito bom. Só que se eu não soubesse o que está acontecendo por trás, todos esses pontos que eu acabei de explicar, se eu não soubesse olhar, bater o olho e ver, eu estaria ferrado. Seria mais trabalhoso eu adaptar o código do que eu construir do zero. Então, moral da história, a minha opinião sobre o ChatGPT. Ele organiza as coisas pra gente, ele nos traz a estrutura, porém, se você não souber lidar com o conteúdo que ele traz, pode acabar sendo mais difícil do que você aprender e fazer o seu. Tá? Moral da história, eu uso o ChatGPT para programar, recomendo, usem inteligências artificiais para programar, usem boas ideias, porém saibam fazer tudo o que ela faz. Só usem ela para agilizar. Igual calculadora, a gente aprende na escola a fazer a conta. Quando a gente já domina os cálculos básicos, a gente chega na faculdade, pode usar a calculadora na grande maioria das disciplinas. Porque o básico você já sabe, agora você tem uma ferramenta para te agilizar. ChatGPT vai ser uma ferramenta para te agilizar na estrutura, mas ele não substitui o seu conhecimento. Beleza, gente? Muito obrigado!